Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nem um segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias, que veem na conquista do cargo público a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O Gran Cursos Online carrega uma missão: mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir a sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com educação digital e não ensino à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós e fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar videoaulas, PDFs, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas, nem mais nem menos. Sempre atento às atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play, mas a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima, que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ, e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público. Eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior, e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no GRAN, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente fica muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Gran Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado no edital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares em um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo, em mais de 8 anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras,
como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com a assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a 4 aplicativos. O app Gran Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Gran Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Gran Audiobooks, que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exame de ordem e leis secas em áudio. E o app Gran Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador, a tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada abraço forte em aulões de véspera, nos resultados das provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou, que o nosso dever foi cumprido, que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar. Nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história ela começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concursos. Só que eu estava meio perdido sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. E se eu mudasse de ideia, eu errasse na minha escolha. Eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o Gran Cursos Online, os professores e a assinatura ilimitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo o conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o Gran também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo um bom salário, sabe? Eu me organizei financeiramente. E aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante 1 ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho, as contas em casa começaram a apertar. E aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali no final de 2018, eu conheci a plataforma do Gran e a assinatura ilimitada também. E aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar. Mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar os meus estudos e dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com apoio e com cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada ela é completa, videoaula, PDF, questões, os aplicativos também, muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação e eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras e conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode. A partir da assinatura ilimitada, meu desempenho melhorou pela possibilidade que a plataforma oferece de poder acessar todos os cursos, também poder montar um plano de estudo com os professores que mais me identificavam, também a possibilidade de baixar as aulas em PDF e videoaulas para poder assistir offline, e isso foi essencial na minha aprovação. Meu nome é Lucas Macedo, fui aprovado no TRE do Pará, eu sou Gran e todo mundo pode. Eu tenho um aviso rápido para você. O seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido. Que você assinasse nosso canal do YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho.
Ao fazer isso, você vai receber todo o conteúdo que produzimos por aqui. Entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um evento do GRAM OAB. Já estava aí com saudade de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Lorena Campos, eu sou professora aqui no GRAM Curso de Processo Penal para a primeira fase da OAB e sou juíza aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vamos hoje falar de alguns artigos de lei que são, sem dúvidas, muito importantes para a sua prova da OAB, tá, gente? Então, bom dia a todos que estão aí no chat, né? Bom dia, Francisco, bom dia, Érica, bom dia a todo mundo que está aí. Hoje nós vamos conversar, como eu disse, sobre algumas previsões muito importantes, que a gente vai falar sobre 3 institutos, que é o Instituto da Transação Penal, o Instituto da Suspensão Condicional do Processo e o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Eu trago aqui, claro que não é uma sequência de artigos, eu colaciono artigos do Código de Processo Penal, que é o Acordo de Não Persecução Penal, o artigo 28A, e artigos da Lei 9.099, como o artigo 76 e o artigo 89, tá? Por que é muito, muito, muito importante você saber, tá, desses artigos, desses benefícios? Porque faz parte da atuação do advogado, né? São benefícios que podem ser concedidos, benefícios, portanto, que é algo favorável, algo bom, que pode ser concedido para aquele autor do fato. E você, na posição de uma prova de OAB, que a gente está lidando com a parte da defesa, que está lidando com a parte da advocacia, você tem que saber analisar se aquele seu cliente ou eventual pessoa que queira uma consultoria de você, se ele faz jus, né, se ele vai fazer jus a esses benefícios. Então, sem dúvidas, isso já caiu na prova da OAB, né, ele bota lá uma situação hipotética, como a FGV faz, e fala, olha, fale ali para o seu cliente, né, esclareça para ele se cabe ou não o benefício, se ele vai ter direito ou não a alguma benesse, né, então isso é muito importante. E, não menos importante, na verdade, uma tendência, a gente acha que isso vai cair na prova da OAB, a questão do acordo de não persecução penal, né, gente? Isso foi introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964,
o que a gente chama de lei anticrime, pacote anticrime, ou seja, entrou em vigor em janeiro de 2020. Nós não tivemos ainda uma prova que cobre a lei 3.964, porque o exame que estava em curso à época não cobrou a lei, porque não tinha previsão no edital, mas agora os editais eles já cobram. Então, quando voltarem aí as provas e você tiver uma eventual primeira fase da OAB, a tendência é ser cobrado o artigo 28A do Código de Processo Penal, tá bom? Então, novamente, bom dia. Bom dia aí pro Kleber, pro Eliedson, pra Cláudia, pro Ivan, pro Nilvando, pra Kel, pro Tirson, Isabela, bom dia. Bom dia, Arley. Bom dia, pessoal. A gente vai, então, primeiro, tá? A gente vai numa ordem, na seguinte sequência. Você vai abrir primeiro comigo o artigo 76 da Lei 9.099. A gente vai falar primeiro de transação penal. Depois a gente vai avançar para o artigo 89 da lei, para conversar sobre suspensão condicional do processo. E depois nós vamos conversar sobre o artigo 28A do Código de Processo Penal. Sempre tentando compreender em que momento que cabe esses benefícios, quais são os seus requisitos, quais são as suas condições, né, em que procedimento que isso pode ser adotado. A gente tem que saber fazer essas diferenças, porque são esses detalhes do enunciado do examinador que vai fazer com que você acerte a questão. Tá bom, gente? Então vamos aqui primeiro para a questão 76, para o artigo 76, vamos aqui na tela, olha lá. Você abre então, como eu te falei, a Lei 9.099, nós vamos conversar sobre transação penal. Eu vou ler com você parte do artigo 76 para a gente já começar a fazer algumas observações sobre ele, tá? Então, olha lá. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena privativa de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Primeira observação que eu tenho a fazer para você é: a transação penal, ela existe apenas nas infrações de menor potencial ofensivo. Ela está dentro da Lei 9.099, mas é um instituto próprio da Lei 9.099, tá bom? Nas infrações de menor potencial ofensivo, que significa aquilo que consta no artigo 60 lá da lei. Crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos e as contravenções penais. É aí que eu aplico a transação penal. No juizado especial criminal, porque ali estão as infrações de menor potencial ofensivo, que significa crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos e contravenções penais, tá? Agora, pelo artigo 76 que nós fizemos a leitura, ele já começa assim, olha: não sendo caso de arquivamento. O que nós temos que compreender na transação penal? E esse mesmo raciocínio, ele serve para a suspensão condicional do processo e ele serve para o acordo de não persecução penal. Esses institutos, eles são alternativas. É uma justiça consensual, é uma justiça negocial. E a transação penal, ela é um instituto pré-processual. Ainda não existe processo, ainda não existe denúncia, ainda não existe queixa-crime. Antes do Ministério Público oferecer a denúncia, ele vai ter que abrir o artigo 76 e ver se aquele autor do fato faz jus à transação penal. Tá certo? Então, olha aqui na nossa tela, voltando para as observações. É um instituto de natureza pré-processual. Então, ele vai relativizar, mitigar aquele princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, que a gente estuda lá na parte de ação penal. Por que ele vai mitigar? Por que é essa discricionariedade regrada? Porque o Ministério Público, ele vai olhar para o caso e vai falar: bom, eu quero oferecer denúncia. Mas calma, antes de eu oferecer denúncia, eu vou analisar se esse autor do fato faz jus à transação penal. Então, veja, não era o caso de arquivamento, porque se for o caso de arquivamento, o Ministério Público tem que pedir o arquivamento, tem que promover o arquivamento. Por quê? Porque o arquivamento é a situação mais benéfica de todas, é melhor do que receber um benefício.
Então, se não for o caso de arquivamento, se o Ministério Público fosse abrir o processo, oferecer a denúncia, aí ele vai lá antes e abre o artigo 76 nas infrações de menor potencial ofensivo para ver se cabe o benefício, tá? Voltando para nossa tela. O artigo 76 diz ação penal pública incondicionada e diz Ministério Público. Mas entende a doutrina, e aí nós temos um enunciado 112 do Fórum Nacional dos Juízes Estaduais, que a gente chama de FONAGE, que ele permite também o benefício na ação penal privada, sendo oferecido pelo querelante, tá? Então, em que pese o artigo 76 caput diga ação penal pública e diga Ministério Público, entende a doutrina e a jurisprudência que é possível a aplicação do Instituto na ação penal privada. Continuando aqui nas observações. Então, como eu disse, não é o caso de arquivamento, iria oferecer a denúncia, mas eu tenho uma alternativa ao oferecimento da denúncia, que é a proposta de transação penal. O que significa a transação penal? É propor a aplicação imediata de uma pena restritiva ou multa. Então, numa ação penal pública, vamos supor lá que era uma lesão corporal leve, tá? O Ministério Público viu que não era caso de arquivamento, ele ia oferecer a denúncia nessa lesão corporal leve. Mas a lesão corporal leve tem uma pena bem baixinha, ela é uma infração de menor potencial ofensivo, porque o crime, ali a lesão corporal leve, tem uma pena máxima inferior a 2 anos. Então ele falou que não era caso de arquivamento, ia oferecer a denúncia, mas viu que cabia a transação penal e ofereceu a transação penal. O que é isso de oferecer a transação penal, né? O que o Ministério Público está oferecendo ali? Ele está oferecendo uma pena restritiva ou uma pena de multa. Então, o Ministério Público vai dizer para o autor do fato, olha, a gente pode fazer um acordo aqui de transação penal para você pagar prestação pecuniária para uma determinada entidade que está precisando. Você, então, prestar um serviço gratuito, prestação de serviços comunitários, ali num hospital que está precisando de serviço voluntário, ali numa determinada creche, num determinado abrigo que está precisando de um serviço comunitário. Então ele vai prestar uma pena alternativa, uma pena restritiva nesse acordo que é feito e que não é levado em consideração para fins nenhum de macular a folha de antecedentes dele, que nós vamos ver isso nos parágrafos subsequentes da transação penal. Tá bom? Então, propor a transação penal é aquele órgão acusatório propor a aplicação de uma medida totalmente diferente de prisão, uma medida totalmente alternativa, que é pagar um valor, pagar uma multa, prestar um serviço. É isso que ele vai fazer, tá bom? Vamos seguir aqui na nossa leitura. Vamos lá para o 76 novamente. Vamos para o parágrafo 1º. Agora a gente passa as leituras dos parágrafos. Nas hipóteses de ser a pena de multa única aplicável, o juiz poderá reduzir até a metade. Olha essa atenção. O juiz, ele só vai poder interferir se for apenas multa, podendo reduzir a multa pela metade. É a única hipótese que ele pode interferir na atuação do Ministério Público. Então, olha só, o juiz, ele não pode, por exemplo, tá lá no acordo, né? Tá lá no acordo, aí vira o Ministério Público e fala assim, olha fulano, eu quero que você preste 100 horas de serviços comunitários. E ele, não, eu aceito. O juiz pode chegar lá e falar, não, peraí, doutor, isso daí tá excessivo. Vamos reduzir a prestação de serviços comunitários? Não pode interferir. É um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato e a defesa dele. Agora, se for unicamente uma pena de multa, aí sim pode chegar lá, então, e o juiz falar, não, peraí, X dias multa é muito. Eu entendo, juiz, então, que vou reduzir aqui pela metade. Então, só quando for apenas multa que o juiz poderá reduzir até a metade, tá certo? Voltando aqui. Vamos para o parágrafo 2º. Apenas, tá, gente? Eu vi uma pergunta aí no chat. A lei é clara, apenas na multa ele pode reduzir a metade. Aí fica a cargo do que o juiz está entendendo naquele caso. Ele acha que não é excessivo, então ele não vai interferir. Ele fala, não, vocês aceitaram, eu estou homologando. Ah, não, eu estou achando que é excessivo, eu reduzo. Apenas a pena de multa
pela metade. A lei é clara, tá bom? Voltando para o parágrafo 2º. Não se admitirá, e aí olha, no parágrafo 2º eu quero que você marque um asterisco. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 1. Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. 2. Ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. E 3. Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessário e suficiente a adoção da medida. Perceba, o mais importante aí é o inciso 1º, que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. No inciso 3º, nós temos requisitos ali subjetivos, que o órgão acusatório vai analisar. Se ele tem ali uma conduta, uma personalidade, antecedentes, que demonstram que a transação penal é uma medida necessária e suficiente, ou eu tenho que levar isso à frente e oferecer uma denúncia contra ele, tá? E o inciso 2 é aquele requisito que ele não pode ter recebido a transação penal nos 5 anos anteriores. Então, gente, a transação penal, ela não gera maus antecedentes, nem reincidência, nem macula folha de antecedentes. Nada, nada, nada. Por exemplo, se você já cumpriu uma transação penal e está fazendo concurso público, isso não macula a sua vida. Porque cumprir benefícios não é algo ruim. Não macula a sua vida pregressa. Isso não é considerado desfavorável a você. Não é como se fosse uma passagem criminal. Não. Isso não macula a folha de antecedentes. Isso não pode ser levado em consideração para fins negativos da sua vida pregressa. Não. A gente só anota isso na vida pregressa da pessoa, no passado da pessoa, porque a gente não pode oferecer o benefício da transação penal de novo dentro de 5 anos. Então, se alguém recebeu o benefício hoje, ela fica 5 anos sem poder receber. Se ele vier a praticar outra infração penal de menor potencial ofensivo, o benefício ele não vai poder receber mais dentro desses 5 anos. Então, necessariamente vai ter um processo, vamos assim dizer. Então, a benesse, ela é concedida, mas existe uma limitação, 5 anos. Isso a gente consegue compreender da leitura do 76, parágrafo 2º, inciso 2, com outro parágrafo muito importante, vamos aqui para a tela, olha lá, que é o parágrafo 4º, que eu quero que você tenha atenção com a parte final dele. Olha só. Acolhendo a proposta do Ministério Público, o juiz vai homologar, vai aplicar, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos, que é a relação do inciso 2º, exatamente aqui com esse parágrafo 4º, tá certo? Agora vamos para o inciso 1º, que é ali o melhor de cair em prova, o que gera mais peguinhas em prova. Olha o que ele diz: ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. 3 requisitos. Condenação definitiva. Essa condenação tem que ser por crime e não contravenção penal. Por crime. E nesta condenação definitiva por crime, ele recebeu uma pena privativa de liberdade. Não foi restritiva. Ele recebeu uma pena privativa, uma pena de prisão. Cuidado com isso. Porque aí vem o examinador e fala assim: olha, o João praticou uma lesão corporal leve, está tramitando no juizado. Ele te procurou para compreender, para você dizer para ele se ele vai poder receber algum benefício como o da transação penal. Analise a situação do João e diga para ele se cabe ou não. Aí vem o examinador e diz assim: olha, o João, ele já tinha uma condenação definitiva por uma contravenção penal. A condenação por contravenção veda o Instituto da Transação Penal? Não, porque tem que ser uma condenação por crime. Aí tudo bem, aí vem o examinador e muda a hipótese. Aí ele diz assim: tá, não foi uma condenação por contravenção penal, foi uma condenação por crime. Ele foi condenado por crime, só que na sentença por crime, e isso você aprende na teoria geral da pena lá do direito penal, na sentença desse crime foi substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, lá do artigo 44 do Código Penal. Vai vedar a transação penal? Não.
porque a lei disse que ele tem que ter recebido uma pena privativa de liberdade. Se ela foi substituída por restritiva, não é pena privativa de liberdade. Então, muito cuidado com essa forma. Nessas duas hipóteses que eu citei, caberia sim ao João a transação penal. E é essa consultoria, é isso que você iria ter que dizer para o João, tá? Então, muita atenção com o parágrafo 2º do artigo 76. Ele é um dos mais importantes. Tá certo? Vamos voltar aqui para a tela. Então, dentre todos esses parágrafos que a gente leu até agora, o parágrafo 2º é o que eu quero que você tenha atenção com todos os detalhes, tá bom? Vamos voltar para o parágrafo 3º. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, o juiz vai então apreciar. Vamos lá, o juiz aprecia essa proposta. O que é que o juiz faz? Homologa a proposta. Então, foi feito um acordo lá, o Ministério Público, olha, João, você está aí com seu advogado, eu não quero oferecer a denúncia contra você, eu quero te propor, então, que você pague uma prestação pecuniária para determinada entidade, você vai pagar R$2.000, essa é a minha proposta de transação penal, você aceita? Aí ele vê com o advogado dele, aceita e submete ao juiz. E o juiz, então, homologa esta transação penal. Vamos supor que depois o João não cumpre, ele não pagou os R$2.000 para a entidade. O que vai acontecer nesse procedimento? O que vai acontecer? Tem um entendimento simulado que diz isso, uma súmula vinculante. O que você tem que compreender? Que descumprida a transação penal, aquele juiz que homologou, o juiz vai fazer o quê? Revogar. Ué, era para ele pagar R$2.000 para a entidade. Se ele não pagou, a gente vai revogar o benefício. Revogando o benefício, nós retornamos ao mesmo estado em que estava aquele procedimento. O Ministério Público vai pegar de novo o procedimento e vai falar, então agora o que eu vou fazer? Vou oferecer denúncia. E aí continua o procedimento. Por isso que a súmula vinculante da STF diz assim, não faz coisa julgada material a homologação da transação penal. Caso ela seja revogada em razão do descumprimento de suas condições, o procedimento continua. Então não faz coisa julgada. Para ele ter extinta a punibilidade dele pelo cumprimento do benefício, ele tem que cumprir, pagar os R$2.000 para a entidade, como nós fixamos aqui, né? Como foi o exemplo dessa proposta de transação. Perfeito? Retornando, voltando. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, cabe a apelação. Então, atenção, né? Quando a gente estuda a Lei 9.099, a gente verifica e frisa isso, porque recursos criminais é uma parte que cai muito para a OAB também, a gente frisa que dentro da Lei 9.099 não tem recurso em sentido estrito. Tem no artigo 82 o recurso de apelação e no artigo 83 o recurso de embargo de declaração. Na apelação, quando que ela cabe no juizado especial criminal? Primeiro, da rejeição da denúncia ou queixa. Segundo, da homologação da transação penal, como diz o parágrafo 5º que eu li com vocês. E terceiro, da sentença ao final do procedimento, seja uma sentença condenatória, seja uma sentença absolutória. Então, nessas hipóteses, caberá o recurso de apelação no prazo de 10 dias por estar no juizado especial criminal. Então, voltando ao parágrafo 5º. Então, da sentença que o juiz, então, homologa a transação penal, cabe o recurso de apelação. Todas as hipóteses da apelação na 9.099 você pode revisar no artigo 82 da lei. Vamos para o parágrafo 6º. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis. Isso eu já frisei. Homologou a transação penal, ela não fica anotada para fins negativos. Alguém que já cumpriu transação penal, ele não é considerado de maus antecedentes, nem reincidente, nem conduta social desfavorável, nem com personalidade desfavorável. Não é. Isso não conta pra nada na vida pregressa de alguém. Não, porque ele tem ali um benefício. Agora, a gente deixa anotado, porque eu preciso saber se ele já recebeu o benefício ou não, para fins de novo benefício. Para isso que a gente deixa anotado. Tá bom, gente? Então, esse é o Instituto da Transação Penal. Você tem que compreender o Instituto da Transação Penal muito bem mesmo,
Tá certo? Indo aí para algumas perguntas, veja só. Vamos supor que o juiz entendia que era o caso de oferecer a transação penal, né? Só que aí o Ministério Público falou que não vai oferecer. Ele falou, não vou oferecer. Não vou oferecer, tá? O que acontece? Se o juiz entende que era o caso e o Ministério Público se recusa, nós temos uma súmula, que é a súmula 696, que se aplica aqui também. Ela fala sobre suspensão condicional do processo, mas ela aplica aqui também. 696. Essa súmula, ela diz o seguinte: se recusando o Ministério Público a oferecer a transação penal ou o benefício da suspensão condicional do processo, enfim, o juiz pode remeter essa consideração ao órgão superior do Ministério Público. Então, lá na hierarquia do Ministério Público, se aquele membro não quis oferecer o benefício, o juiz vai remeter esse caso para dentro do Ministério Público para que o chefe analise se era o caso do benefício ou não. E aí pode ser que ele ofereça, né? Que dentro do Ministério Público se ofereça o benefício. Então pode levar as considerações levar as considerações aí do órgão ministerial. Tá bom, gente? Então, retornando aqui para o artigo 76. Para o artigo 76. Então, nós vimos que, apesar de dizer ação penal pública incondicionada, se aplica para a transação penal também na ação penal privada. Nós vimos o que significa transação penal, que é a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa. Nós vimos que o juiz somente pode interferir se for apenas uma pena de multa, né, nessa transação penal, e aí ele pode reduzir até a metade. Eu falei para você prestar atenção nas hipóteses em que não se admite a transação penal, principalmente o inciso 1º. Falamos que o juiz homologa essa transação penal, mas que se descumprir, ele revoga essa transação penal. Falamos que ela não serve para reincidência, não serve para maus antecedentes, ela apenas fica anotada para não ser concedido o mesmo benefício dentro de 5 anos. Falamos que da sentença da transação penal cabe apelação. E vimos que transação penal é um instituto próprio da Lei 9.099, porque se aplica às infrações de menor potencial ofensivo, que significam aqueles crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, e as contravenções penais. Vimos que é um instituto de natureza pré-processual, que relativiza o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então, existe uma discricionariedade regrada. Falamos do enunciado 112 do Fórum Nacional dos Juízes Estaduais, que deixa claro que o entendimento é que a transação penal se aplica tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada, tá? Então, esse, pessoal, foi o Instituto da Transação Penal, tá bom? Tem uma pergunta no chat que fala assim: professor, o juiz, ele pode analisar a legalidade e o abuso de acordo na transação penal? Existe toda uma discussão acadêmica, isso não vale para concurso público nem OAB, isso não vai cair na OAB, não vai. A OAB ela é bem mais simples na sua cobrança, no sentido de cobrar aquilo que está pacífico, no sentido de cobrar a letra da lei, no sentido de cobrar aquilo que já está firmado. Mas tem toda uma doutrina que discute o controle judicial dos benefícios, se o juiz poderia fazer isso. Agora, casos de ilegalidade, Welbert, vamos supor que o Ministério Público tenha proposto uma condição totalmente ilegal. Olha, fulano, para você cumprir a transação penal, então você vai ter que ir ali e pular da ponte. Uma situação bem absurda, só para demonstrar uma ilegalidade. É claro que aí o juiz não vai homologar, aí ele não homologa. Mas aí nós estamos falando de questões de abusos, de ilegalidades, né? Agora, se for uma condição juridicamente possível e legal, ele não vai poder interferir de regra. Ele só vai poder interferir no caso da multa, porque está no parágrafo 1º do artigo 76. Perfeito, gente? Vamos avançar agora para o artigo 89 da Lei 9.099. Ainda estamos na Lei 9.099, tá? Então, nós falamos do artigo 76, transação penal, um instituto de natureza pré-processual que mitiga
o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública e vimos todas as suas características. Agora, a gente avança para o artigo 89 e vamos aqui diferenciar o que é, então, a transação penal, o que é, então, a suspensão condicional do processo. Vamos diferenciá-los, para você não confundir os benefícios, tá? Vamos lá para o artigo 89, olha lá. Nos crimes em que a pena mínima, e aí eu quero que você tenha atenção com as partes que estão sublinhadas, então, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Então veja que enquanto nós tratamos na transação penal de um instituto de natureza pré-processual, aqui na suspensão condicional do processo, como está dizendo, o processo, vamos botar ali, a denúncia, ela já foi oferecida, ela já foi recebida, eu estou dentro do processo. Então, é um instituto que ocorre durante o processo. E aí eu vou suspender esse processo, fixar condições de cumprimento, que é o benefício da suspensão condicional do processo. Vamos às observações. Enquanto na transação penal, olha lá, eu falei para você que é um instituto próprio da Lei 9.099, das infrações de menor potencial ofensivo, que são aquelas cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, e as contravenções penais, na suspensão condicional do processo, eu levo em consideração a pena mínima. Então, eu não levo em consideração a pena máxima, eu levo em consideração a pena mínima, que pode ser inferior ou igual a 1 ano, o que faz com que este benefício possa estar no juizado especial ou não. Eu posso estar na vara criminal e mesmo assim ser possível a suspensão condicional do processo. Então, exemplo, leva em consideração a pena mínima. Vamos lá, pensa aí no delito de furto. A pena do delito de furto simples é de 1 a 4 anos. A pena máxima que determina o procedimento, 4 anos, ele vai para o procedimento comum ordinário e não no juizado, ordinário. Então vai para a vara criminal e não para o juizado. Só que a pena mínima do furto é de 1 ano. Então, se ele preencher os demais requisitos, eu posso conceder a suspensão condicional do processo na vara criminal, em que pese ela esteja prevista na Lei 9.099. Então, eu posso ter uma situação de uma lesão corporal leve que cabe suspensão condicional do processo no juizado especial criminal, mas eu posso ter uma situação de um furto na vara criminal que cabe suspensão condicional do processo. Por isso que o artigo 89 diz assim, ó, abrangidos ou não pela Lei 9.099. Porque pode ser que o processo esteja no juizado, mas pode ser que o processo esteja em outra vara, numa vara criminal comum, que foi o exemplo que eu citei de um delito de furto cuja pena mínima é de 1 ano, tá? Então, você tem que ficar ligado nessa diferença. Diz aqui que o Ministério Público vai oferecer o benefício. Novamente, se aplica aqui o enunciado 112 do FONAGE, prevendo que também haverá aplicação na ação penal privada. Então, tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo, em que pese ambos os artigos falem apenas em Ministério Público, a doutrina e a jurisprudência majoritárias, e inclusive o enunciado 112 do FONAGE, prevêem a sua aplicação na ação penal privada, tá bom? E aí, então, vai oferecer a suspensão daquele processo de 2 a 4 anos. A gente chama isso de período de prova das condições. Então, pode suspender de 2 a 4 anos. O que isso significa? Está lá em curso o processo.
Aí o Ministério Público olha, vira, vê o processo ali e fala, bom, é um furto. Eu ofereci a denúncia, está tramitando esse processo do furto. Mas o João que praticou o furto, ele faz jus à suspensão condicional do processo. Então, peraí. Juiz, marca uma audiência com o João aí que eu quero conversar com ele e com a defesa dele. Na audiência, o Ministério Público então vai virar para o João, já que é uma ação penal pública, e vai falar, olha, João, eu vou suspender esse processo por 2 anos. Vou suspender um período de prova de 2 anos, que é o mínimo, podia ser de 2 a 4 anos, mas eu vou aqui, João, suspender só 2 anos. Durante esses 2 anos, você vai ficar cumprindo algumas condições. Quando terminar os 2 anos, se você tiver cumprido as condições todas, tudo certinho, beleza, você cumpriu o benefício e o processo vai ser extinto. Com a sua extinção de punibilidade, sem nenhuma condenação, sem nenhum antecedente, nada. Então, se você cumprir as condições durante a suspensão, ótimo para você, porque o processo acaba. Agora, se você não cumprir, aí o que a juíza faz? Revoga o benefício e o processo vai continuar até o final, até chegar ao julgamento. Então, também não faz coisa julgada material. Tá? Então, pode suspender o processo por um período de prova de 2 a 4 anos para cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo órgão acusatório. O juiz vai lá e homologa. Se descumpridas as condições, o juiz revoga e o processo continua. Então, também não faz coisa julgada material. Tá bom, gente? Voltando aqui para o artigo 89. Só que aí, quais são as condições, então, para esse autor do fato receber a suspensão condicional do processo? Ele não pode estar sendo processado e ele não pode ter sido condenado por outro crime. Então, vamos lá. Esse João que eu falei, que praticou o furto, ele tem uma ação penal em curso por outro furto. Ele vai poder receber a suspensão condicional do processo? Não. Aí chegou isso à discussão no STF, dizendo assim, mas peraí, STF, como que o artigo 89 prevê essa condição? Ela não fere o princípio da presunção de inocência? Porque no processo anterior ele sequer foi condenado, está em curso ainda, pode ser que chegue ao final e ele seja absolvido. Aí o que o STF falou? Não fere. São condições estabelecidas pela lei. Então o STF decidiu que as condições estabelecidas no artigo 89 são todas elas constitucionais. Então, no momento que o Ministério Público vai verificar se aquela pessoa pode receber o benefício ou não, ele olha a folha de antecedentes. Se houver ações penais em curso, ele não vai poder receber a suspensão condicional do processo. É o contrário, Cristiane. Eu acabei de dizer que o STF disse que é constitucional. Não fere a presunção de inocência nesse caso. Porque o STF entendeu que são condições estabelecidas pelo legislador. O legislador entendeu que para receber o benefício você não pode ter nenhuma ação em curso. Então é um requisito para isso. Então não vai, nesse caso, ferir nada. É constitucional. Então ele não pode ter ações penais em curso. Tá? Não vai poder ter ações penais em curso. E aí não pode ter sido condenado por crime também. Tá certo, gente? Não pode. Bom, quanto a Nicole disse assim, professora, mas e se durante o processo da suspensão condicional do processo, ele vier a praticar outro crime? A gente vai ver essas hipóteses lá nos parágrafos. No parágrafo 3º e no parágrafo 4º, tem as hipóteses de revogação da suspensão condicional do processo. E uma delas é exatamente ele vir a praticar e ser processado por novo crime. Então, o benefício vai ser revogado. Mas a gente vai frisar isso daqui a pouquinho nos slides, no parágrafo 4º e no parágrafo 3º do artigo 89, tá? Então, ele não pode ter uma ação penal em curso. Cuidado que é diferente dele ser investigado por um fato. Investigação é uma fase de inquérito, processado é uma fase de ação penal, em que já teve denúncia, já foi recebida, está tramitando uma ação penal. Então, se ele tiver um inquérito em aberto, não tem problema, ele pode receber a suspensão condicional do processo. Mas se ele tiver já uma ação penal em aberto,
ou seja, já está num estado mais avançado, aí ele não pode receber o benefício. Perfeito? Vamos lá, voltando para o 89. Então, nós vimos que é constitucional, ele não pode ter ação penal em curso e ele também não pode ter sido condenado por outro crime. Lembrando que se ele tiver uma condenação por contravenção penal, ele pode sim receber a suspensão condicional do processo. Vamos para o parágrafo 1º. Na proposta de suspensão condicional do processo, naquele período de prova de 2 a 4 anos, podem ser estabelecidas as seguintes condições. 1. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. 2. Proibição de frequentar determinados lugares. 3. Proibição de se ausentar da comarca onde reside sem a autorização do juiz. 4. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Aqui, além dessas condições, o STJ entende que você também pode fixar as restritivas de direitos conforme aquelas semelhantes ao artigo 44 do Código Penal. O que eu estou querendo dizer? Pode ser lá um furto. Houve a subtração do celular da vítima e não foi restituído. O João, ele faz jus à suspensão condicional do processo. Aí vem o Ministério Público durante o processo, pede a designação de uma audiência, é feita uma audiência entre o Ministério Público, a defesa, o defensor, para o juiz homologar ou não a suspensão. Aí na audiência o Ministério Público vira e fala assim, olha, eu vou te propor a suspensão condicional desse processo. Eu vou suspender o seu processo por 2 anos. Durante esses 2 anos você vai cumprir algumas condições. Se você cumprir tudo, vai acabar o processo. E você sequer vai ter antecedentes nem reincidência. É muito bom isso. E aí, João, nas condições, o que você tem que cumprir? Olha, primeiro, você vai ter que reparar o dano da vítima. Como o celular dela não foi encontrado, você vai ter que pagar o valor do celular dela. Vamos supor que é R$800. Então, você vai reparar o dano da vítima pagando a ela R$800. Segunda condição, você, João, vai ficar proibido de sair daqui da cidade, daqui da comarca, enquanto durar esse período de suspensão de 2 anos. Você só vai poder viajar se o juiz daqui te autorizar. Se ele não autorizar, você vai ter que ficar os 2 anos aqui sem poder, sem poder sair da comarca. E terceiro, João, eu quero que você preste serviços comunitários. Eu quero que você preste 40 horas de serviços comunitários durante esses 2 anos, que é uma quantidade de horas muito tranquila, para 2 anos de suspensão do processo. E aí, João, você aceita? Então, olha lá, voltando aqui. O que o Ministério Público fez? Impôs, dentre as condições, o inciso 1º de reparar o dano, o inciso 3º de proibição de sair da comarca e também uma restritiva de direitos referente à prestação de serviços comunitários, tá bom? Aí nós temos uma pergunta, professora, o inciso 4º é a famosa carteirinha que a pessoa assina no fórum todo mês? Então, esse comparecimento periódico, né, que aí pode ser mensal, bimestral, trimestral, a periodicidade vai ser estabelecida no acordo, ele vai ter que ir lá no cartório da vara e fazer a assinatura dele, né? Comprovar que esteve presente no fórum. Então, muitas vezes a gente coloca uma ficha dentro do processo, uma lista dentro do processo, e ele vai assinando aquela lista a depender da periodicidade, para demonstrar que naquela periodicidade ele esteve presente no fórum, ele compareceu de acordo com o que foi estabelecido, tá? Então, é sim. Tudo bem, gente? Então, nós temos essas condições. Não significa que todas elas precisam ser cumulativas, não. Conforme eu dei o exemplo, o Ministério Público que vê o que se adequa melhor ao caso. Aqui ao caso tinha a reparação do dano, tinha a proibição de sair da comarca e tinha também a questão de poder prestar um serviço comunitário, tá bom? Então, muito cuidado quando é cabível a suspensão, que nós lemos o caput, quais são os requisitos para a suspensão, que nós lemos também no caput, e o parágrafo 1º que estabelece ali as condições de cumprimento. Vamos agora, enfim, falar, gente, da situação de revogação da suspensão condicional do processo. Vocês não estão se aguentando, né? Tá toda hora ali. Ai, mas e se ele não comparecer? Ai, mas e se ele não pagar?
Ai, mas e se ele for processado por um crime? Então, gente, são as hipóteses de revogação da suspensão condicional do processo. Só que eu tenho hipóteses de revogação facultativa, em que há uma discricionariedade em poder continuar mesmo assim com o benefício, e há ali hipótese de revogação obrigatória, em que, descumprindo a determinada condição da revogação obrigatória, como o nome diz, obrigatoriamente o juiz vai revogar a suspensão condicional do processo. Então vamos ler aqui, vamos lá para a tela, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 89. Olha lá, parágrafo 3º, a suspensão será revogada. Olha o verbo impositivo utilizado aqui. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. E olha o parágrafo 4º. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por uma contravenção penal ou descumprir outra condição imposta. Então veja, obrigatoriamente o juiz vai revogar a suspensão condicional do processo, dando continuidade ao processo, se durante a suspensão ele vier a ser processado por outro crime, ou se dentre as condições forem fixadas a reparação do dano, como foi aqui os R$800 do aparelho celular no furto, e ele, sem motivo justificado, não efetuou o pagamento dos R$800. Então, nessa hipótese, a suspensão do João vai ser revogada e vai dar continuidade ao processo, podendo ele ser condenado ao final do processo. Agora, se durante a suspensão ele vier a ser processado por uma contravenção, ou ele descumprir qualquer das outras condições, ou seja, ele descumpriu, na verdade, uma proibição de frequentar lugar, ele descumpriu, na verdade, uma proibição de sair da comarca, ele descumpriu, na verdade, um comparecimento pessoal, ele descumpriu, na verdade, uma restritiva de direitos. Qualquer dessas outras, se elas forem descumpridas, entra na hipótese de revogação facultativa. O que significa revogação facultativa? Ora, vamos supor que nós estamos na hipótese do João. Ele reparou o dano direitinho. Só que ele não cumpriu a prestação de serviço toda. Eram 40 horas, lembra? 40 horas. Aí veio, ele cumpriu 30 horas e acabou os 2 anos. Aí o Ministério Público olhou e falou, poxa, durante os 2 anos ele não cumpriu as 30 horas. Mas, considerando, né, que o processo ficou suspenso 2 anos, que também ele reparou o dano direitinho, e ele cumpriu mais da metade da prestação de serviço, ou seja, 30 horas, eu não vou pedir a revogação, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir mais 2 meses de suspensão para que ele cumpra essas 10 horas remanescentes. Então, veja, não ocorreu a revogação. Existiu uma discricionariedade, porque exatamente era uma hipótese de revogação facultativa e não obrigatória. Tá bom? Então, comparando as duas hipóteses aqui, no parágrafo 3º, necessariamente a suspensão condicional do processo vai ser revogada. No parágrafo 4º, não. Haverá uma discricionariedade pela continuidade do benefício, mesmo que essas condições outras sejam descumpridas, ou mesmo que, durante a suspensão, ele venha a ser processado por uma contravenção penal. Tá? A mesma súmula que eu falei, gente, na transação penal, que é a 696, ela se aplica aqui na suspensão condicional do processo. Então tenha muito cuidado com ela, tá? E quero também que você dê uma olhadinha na súmula 337 do STJ, que também é importante para essa parte da suspensão condicional do processo. Como resta pouco tempo para mim, por volta aí de 10, 20 minutos, eu preciso ainda conversar com vocês sobre acordo de não persecução penal. Você precisa compreender quando é cabível a transação penal, quando é cabível a suspensão condicional do processo, quando é cabível o acordo de não persecução penal. Então vamos agora abrir o artigo 28A, aquela inovação que veio para o nosso Código de Processo Penal com o pacote anticrime,
que se chama o Acordo de Não Persecução Penal. Vamos aqui entender quando que ele é possível, em quais hipóteses ele é possível, tá? Então vamos aqui ler o artigo 28A, vamos lá. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e a pena mínima seja inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, olha lá. Novamente, a lei fala em Ministério Público, mas nós vamos aplicar também na ação penal privada, seguindo o mesmo raciocínio dos demais institutos de justiça consensual, de justiça negocial, como foi a transação penal e a suspensão condicional do processo. É o mesmo raciocínio. Não sendo o caso de arquivamento, ou seja, o acordo de não persecução penal é pré-processual. O próprio nome do instituto está te dizendo isso. Um acordo de não persecução penal, de não ser processado, de não continuar aquela persecução penal. Então é pré-processual, é antes. Repare então, a transação penal é antes. Artigo 76. A suspensão condicional do processo é durante o processo. E o acordo de não persecução penal é antes também. Então veja, tanto a transação penal quanto a NPP, eles relativizam o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Eles trazem uma discricionariedade mitigada, eu analiso os requisitos para não oferecer denúncia e oferecer um benefício porque é melhor para ele. Então é uma alternativa à denúncia. Se for o caso de arquivamento, nessas hipóteses, como eu já falei, o Ministério Público tem que arquivar, porque é a situação mais favorável de todas para aquele autor do fato. Tá bom? Só que o que diferencia a transação penal do acordo de não persecução penal? As hipóteses de cabimento. A transação penal, ela se restringe, como eu falei, às infrações de menor potencial ofensivo. Então, são crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos e as contravenções penais. A transação penal é só em infração de menor potencial ofensivo. O acordo de não persecução penal, ele abrange muito mais coisa. Por que ele abrange muito mais coisa? Porque olha só, vou ler de novo com vocês aqui no 28A, olha lá. A pena mínima é inferior a 4 anos. Então, assim como a suspensão condicional do processo, a gente leva em consideração a pena mínima e não a máxima. Mas aqui é inferior a 4 anos e não 1 ano, como é na suspensão condicional do processo. Gente, uma pena inferior a 4 anos abrange muita coisa. O furto tem uma pena inferior a 4 anos. O furto qualificado tem uma pena inferior a 4 anos. A receptação tem uma pena inferior a 4 anos. O estelionato tem uma pena inferior a 4 anos. Mesmo se for um furto com a causa de aumento do repouso noturno, tem uma pena inferior a 4 anos. Tem um monte de crime no Código Penal que não são crimes violentos, porque a gente leu no 28A também que não pode ter violência nem grave ameaça, mas eu tenho vários crimes no Código Penal e na legislação extravagante que a pena mínima é inferior a 4 anos e que vão ser abrangidos pelo acordo de não persecução penal. E que, portanto, eu encontro um meio alternativo do que eu seguir com um processo, tá? Do que eu ter ali um processo. São crimes mais graves, porque a pena mínima pode chegar até 4 anos. Mas lembre-se dessa observação. Não podem ser crimes com violência nem grave ameaça. Porque muitos dos crimes graves possuem isso como elementar, uma violência ou uma grave ameaça. Então não pode ser, não pode ser. São crimes não violentos e nem a questão da grave ameaça não pode ter, tá? Então abrange muita coisa. Só que o 28A, voltando aqui, ele traz um requisito
novo, que não existia na transação penal, que não existia na suspensão condicional do processo, que é para receber a suspensão, para receber o acordo de não persecução penal, ele tem que confessar a prática do crime. Isso não existe na transação penal nem na suspensão condicional do processo. Ele não precisa confessar. Ele só vai lá e analisa se aceita ou não as condições. Agora, para ele receber o acordo de não persecução penal, a gente vai gravar a confissão dele. Ele vai ter que dizer lá e ficar registrado no processo. Olha, eu pratiquei sim, tá? No dia tal, eu fui lá realmente. E tem que ser circunstanciada. O que significa isso? Detalhes da confissão. É uma confissão formal, porque ela fica gravada no processo, e circunstanciada porque eu tenho que colher detalhes dessa confissão. Então não é simplesmente ele chegar e dizer, eu pratiquei. Não, peraí, será que você praticou mesmo? Então me fala os detalhes, como que você praticou? Ah não, no dia lá, eu fui lá, encontrei com fulano, a gente decidiu ir na casa subtrair a residência. Eu fiz isso, isso e isso. Ele conta detalhes do que aconteceu. Ele conta detalhes, tá? Então retornando, essa questão da confissão, ela é, vamos dizer assim, inédita, né? Inédita na questão do acordo de não persecução penal. Quais são as condições que podem ser fixadas? Vamos fazer aqui as leituras dos incisos. Olha lá, 1. Reparar o dano ou então restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazer. 2. Renunciar a bens e direitos. Então, se ele teve algum proveito, algum produto do crime, ele pode renunciar em favor do Estado. 3. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período determinado, a pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3. 4. Pagar uma prestação pecuniária. 5. Cumprir qualquer outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração. Então, esse é um rol exemplificativo. A própria lei deixa em aberto para que o Ministério Público fixe outra condição que ele pode indicar no acordo de não persecução penal. Tá certo? Vamos para o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e de diminuição aplicáveis ao caso concreto. Aqui, gente, observações. Porque isso vale para todos os institutos que eu tratei. Transação penal, sursi processual e o ANPP. No ANPP, isso está de forma expressa na lei, mas isso vale para os demais também. Vamos lá, na transação penal, então, para ele ser oferecido, a pena máxima tem que ser menor ou igual a 2 anos, quando for crime, ou que sejam contravenções penais. No sursi processual, é a pena mínima igual ou inferior a 1 ano. E no ANPP, é a pena mínima e menor do que 4 anos. Então, aqui é pena mínima, aqui é pena mínima e aqui é pena máxima. Cuidado, porque na transação penal é inferior ou igual a 2 anos, no sursi é inferior ou igual a 1 ano, no ANPP é inferior a 4 anos. Não envolve o igual a 4 anos. É inferior a 4 anos. Só que em todas as considerações aqui, eu tenho que me atentar às hipóteses de concurso de crimes e de causas de aumento e de diminuição. E explico. Eu tenho vários crimes praticados em concurso material. Para eu verificar se cabe a transação penal, eu tenho que fazer o somatório das penas máximas para ver se elas se encaixam na delimitação do igual ou inferior a 2 anos. A mesma coisa vale para o sursi processual. Se eu tenho crimes em concurso material, eu tenho que somar as penas mínimas. Se superar 1 ano, não cabe suspensão condicional do processo. A mesma coisa no ANPP. Eu tenho que somar as penas mínimas. Se superar 4 anos, não cabe o acordo de não persecução penal. Então, isso serve para concurso material,
no somatório. Isso serve para concurso formal e continuidade delitiva, naquela fração de exasperação. Na transação penal, então, eu tenho que exasperar a pena máxima. Na pena mínima da suspensão condicional do processo do ANPP, eu tenho que exasperar a pena mínima, para ver se vai se encaixar no patamar. E a mesma coisa nas causas de aumento e de diminuição. Se o furto foi praticado com repouso noturno e tem uma causa de aumento de 1/3, eu tenho que fazer a exasperação de 1/3 para ver se vai ficar dentro do patamar da lei. Seja de 1 ano da suspensão condicional do processo, seja de 4 anos ali do ANPP. Então, essa questão do parágrafo, né, do parágrafo primeiro, voltando aqui, de eu levar em consideração causas de aumento e de diminuição, de levar em consideração concurso de crimes, isso vale tanto para a transação penal, quanto para a suspensão condicional do processo, quanto para o ANPP do artigo 28A que nós estamos fazendo aqui a leitura. Tá ok? Vamos para o parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica. Então, quando que o ANPP não se aplica? Olha o inciso 1, que interessante. Se for cabível a transação penal de competência do juizado especial criminal. Então, se é uma infração de menor potencial ofensivo e eu estou na fase pré-processual, eu tenho uma possibilidade de 2 benefícios. A transação penal ou o acordo de não persecução penal. Mas qual que eu vou privilegiar? A transação penal. Então, se é uma infração de menor potencial ofensivo, cabe transação penal. Se não é infração de menor potencial ofensivo, aí eu analiso o cabimento do ANPP. Tá bom? Voltando, inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem uma conduta criminal habitual, reiterada, exceto se insignificantes. Então, ele já tem condenação, ele é reincidente, então não vai caber o ANPP. Ou, mesmo que ele não tenha condenação, mas ele tem ali várias ações penais em aberto exatamente por furto. E aí o Ministério Público considera que ele está reiteradamente praticando furto. Aí o Ministério Público pode dizer, olha, eu não vou oferecer o ANPP, porque eu olho aqui para a folha de antecedentes dele, eu vejo que todo mês ele pratica furto. Então eu não vou oferecer o ANPP. Ele não é suficiente para vedar que ele venha a praticar novos delitos, porque todo mês ele está praticando delito. Então, reincidência e condutas habituais e reiteradas impedem o oferecimento do ANPP. Inciso 3º, vamos lá. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, olha, o legislador, ao inserir o 28A, ele falou que se esse agente já tiver recebido qualquer dos benefícios, mesmo que seja uma transação penal, mesmo que seja um sursi, mesmo que não tenha sido ainda o ANPP, ele não vai poder receber o ANPP. Então, se em algum momento, nesses 5 anos anteriores, ele recebeu qualquer dos 3 institutos de justiça consensual, ele não vai poder receber o ANPP. Inciso 4º. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razão da condição de sexo feminino em favor do agressor. Aqui eu quero que você tenha atenção na transação penal com a súmula 536 do STJ, na suspensão condicional do processo com a súmula 536 do STJ, no ANPP com o artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 4º. Todos dizem o quê? Na Lei Maria da Penha, gente, eu não forneço nenhum benefício para o autor. Não faz sentido com as finalidades da Lei Maria da Penha. Então, a súmula 536 do STJ ela já deixa claro que eu não posso oferecer nem transação penal, nem suspensão condicional do processo aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E, como o artigo é novo, aí o legislador já inseriu o entendimento jurisprudencial no código. Então, ele já falou, e olha, no ANPP, você não pode oferecer para a Lei Maria da Penha também. Então, nenhum benefício pode ser ofertado ao ofensor da Lei Maria da Penha. Nenhum. Tá bom? Nenhum. Tá certo, gente? Retornando aqui.
Então veja, nós temos 3 benefícios para você estudar. O artigo 76 da Lei 9.099, o artigo 89 da Lei 9.099 e o artigo 28A do ANPP, tá? Aqui, o nosso objetivo então foi que você analisasse comigo os artigos principais para você compreender as diferenças entre cada um dos incisos. Perfeito, gente? Deu para compreender? Pelo menos para vocês terem uma ideia. O que cai? O 76 e o 89, principalmente o 76, ele cai por completo. Mas o que é mais importante? O caput e o parágrafo 2º que fala ali de quando não é admitida a transação penal. No sursi processual, claro que o caput também é muito importante. E aí você tem que compreender as condições que podem ser fixadas e os demais parágrafos. Principalmente o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, que fala das hipóteses de revogação da suspensão condicional do processo. E o 28A, você tem que compreender a diferença dele para os demais institutos. Então, o momento que ele é concedido, a questão da confissão, a questão da pena mínima, que ela é bem mais alargada do que nos demais institutos, as condições do parágrafo dos incisos do caput, ali as condições, né, a impossibilidade de oferecimento do ANPP, que é o parágrafo 2º. Aí sim, a gente consegue compreender os 3 institutos, tá? A gente tinha mais coisas para poder conversar? Tinha quando a gente traz a jurisprudência. Só que aí eu precisava aqui de 2, 3 horas para eu ficar pelo menos 1 hora conversando só sobre cada instituto, para eu poder conversar de forma integral sobre eles. Como aqui o nosso evento é artigo por artigo, eu tentei trazer o dispositivo legal para a gente compreender o dispositivo, para quando vocês fizerem a leitura, vocês consigam extrair da leitura do dispositivo aquilo que é mais importante para sua prova, aquilo que pode ser cobrado na sua prova da OAB. Tá bom? Esses institutos, eles são importantes não só para a OAB, eles são muito importantes para concurso também. Esses institutos de justiça criminal negocial, eles caem bastante em prova. Então, faça uma leitura, faça uma revisão, faça uma comparação, né? Pega uma tabela, coloca ali a transação penal, tudo que você aprendeu aqui, joga outra tabelinha de suspensão condicional do processo, faz ali, joga outra tabelinha de ANPP e faz a comparação. Tá, gente? Já caiu muito, como o Elbert frisou, o artigo 76 e 89. Ainda não caiu muito o artigo 28A, porque ele nunca foi cobrado na OAB, porque não estava nos editais anteriores. Ele só está sendo cobrado a partir do edital do 32º exame. Então, a gente ainda não teve a prova, né? Mas nos próximos exames da OAB, eu tenho certeza que o ANPP vai cair bastante, tá, gente? Então, é muito importante essa comparação. Obrigada, então, eu tô terminando aqui, já vou me despedindo de vocês. Muito obrigada por todos que comentaram no chat. Eu tentei comentar todas as perguntas que eu vi, tentando inserir na minha própria fala, né? E às vezes eu citava que eu estava lendo vocês, então o que tinha relação com a aula eu fiz aqui as ponderações. Agradeço muito a participação de todo mundo, então muito obrigada ao Elbert por ter participado, falando várias coisas, acrescentando bastante aqui na nossa aula. Luzia, muito obrigada. Gisele, Érica também, muito obrigada. Nicole, obrigada. Wanda, grata estou eu, obrigada por você ter participado aqui da aula. Odete, muito obrigada também. Gente, a gente termina então o nosso evento de hoje. Espero que vocês consigam sistematizar e de forma mais didática compreender esses benefícios. Isso também é muito importante até para a nossa vida prática, né? Para quem atua na justiça criminal, para quem de certo modo vê, assiste às audiências, lê processos. A gente vê muito isso. Isso é muito comum na prática, porque cada vez a gente alarga mais as penas alternativas, a gente alarga mais os meios alternativos. Tá? E não ficar utilizando sempre a prisão e não ficar utilizando sempre o processo, porque isso tudo tem um gasto público, isso tudo tem um tempo, exige ali demais. Então, cada vez se busca mais meios alternativos. E aí, a transação penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal entram exatamente nesses meios alternativos. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada. Novamente despedindo aí do Arley, da Conceição, da Samara, do Eliedson, que também aproveitou bastante, né? Comentou bastante. Muito obrigada. Josefa também, muito obrigada sempre pela sua presença e participação. Valeu, gente. Bons estudos para todo mundo e nos vemos em outros eventos, tá bom? Tchauzinho, até mais.